E os meus pais, eles não tiveram a oportunidade de concluir o ensino médio no tempo certo, de estudar, de entrar na universidade, mas eles sempre me incentivaram muito a ler, a estudar, falavam que era o meu jeito de vencer na vida, que era Uhum. como eu conseguiria, sabe. E eles faziam, assim, o possível, a gente não tinha muito dinheiro, as coisas eram muito difíceis, mas sempre que eles podiam, eles compravam uns livrinhos e levavam para casa, sentavam comigo, me ensinavam a ler. E aí, quando eu entrei na escola, eu já tinha esse interesse, sabe, de estudar, de escrever, já sabia ler ali um pouquinho. E eu estudei em escola pública, e um lance muito legal da escola pública é esse interesse que as professoras têm de incentivar mesmo os alunos a gostar da leitura, levar Uhum. eles para a biblioteca e abrir o livro, contar histórias e tudo mais. Isso foi me encantando, sabe. Tem um aspecto interessante disso, que como eu tenho um irmão que é uma pessoa com deficiência, um irmão gêmeo, Uhum. e a nossa família é muito simples mesmo, a gente passa por muita dificuldade financeira, eu meio que queria fugir um pouco dos problemas da vida real, sabe. Tá. E eu encontrei nos livros o meu lugar no mundo. Os livros, eram um lugar, um espaço que me acolhia, que me abrigava e Uhum. permitia que eu esquecesse ou me desligasse, mesmo que por alguns minutos ou algumas horas, da realidade que era tão difícil. E foi assim que eu me apaixonei pelo universo da literatura e nunca mais deixei de lado. Você contou aí do seu irmão, Daniel, acho legal você tocar nesse ponto, né, da história, que vocês, como você disse, são gêmeos, mas parece que aconteceu um erro médico no nascimento de vocês, né? Conta essa história aí, como que foi para os seus pais, inclusive, encarar isso? Sim, cara. O que que acontece? No dia do nosso parto, né, a minha mãe foi levada para um hospital privado daqui de Caratinga, que atendia pelo SUS, né, a gente não podia pagar pelo um parto, atendimento, né, e tudo mais. E lá, o médico que ficou encarregado de fazer o nosso parto, ele insistiu que fosse feito um parto normal, de gêmeos. Mesmo a minha mãe sentindo, muita dor, o parto demorando, né, e ele insistiu e assim foi feito. Eu nasci primeiro e passou um longo tempo entre o meu nascimento e o nascimento do Davi. E ele Uhum. teve um quadro de hipóxia cerebral, então faltou oxigênio no cérebro dele. Se Putz. tivesse acontecido, né, uma conduta de fazer uma cesárea, de emergência ou alguma coisa do tipo, talvez isso não tivesse, acontecido. Minha mãe, mesmo apesar de todas os desafios financeiros, ela conseguiu fazer um pré-natal bacana, levar os exames, né, e aconteceu, assim, esse erro, essa imprudência do médico. Acontece também que ele realizou várias outras coisas, por exemplo, existem algumas manobras feitas durante o Uhum. parto, por exemplo, jogar o peso sobre a barriga da mãe ou fazer a episiotomia, né, que é um corte ali na Uhum. vagina, que chega a ser até uma mutilação, na teoria de que o bebê vai nascer mais fácil, sendo que, na verdade, só causa dor mesmo. Sim. E isso tudo foi feito, isso tudo aconteceu, o médico, minha mãe conta que ele chegou a fumar dentro da sala de parto, sabe, Meu Deus do céu. sério. E, enfim, foi muito difícil, isso causou, então, esse quadro de hipóxia cerebral, e o Davi teve paralisia cerebral, em Puxa vida. decorrência dessa hipóxia. Hoje a gente sabe que ele também tem um outro diagnóstico, né, dentro da paralisia, que é o de síndrome de Rasmussen, que é uma desordem neurológica rara e progressiva, que gera crises frequentes e severas e leva à perda de habilidades. É como se o Davi vivesse apenas com metade do cérebro. Uhum. Então, é uma situação muito complicada, muito delicada, mas que serviu também, de certa forma, de inspiração para mim. O Davi, ele me fez ter esse desejo de mudar, de certa forma, o mundo através da saúde, até porque a gente sofreu muito com atendimentos ruins, de médicos.
profissionais de saúde no geral, sabe? Às vezes por não ter Uhum. um dinheiro para pagar um atendimento particular, não que ser mal atendido seja uma desculpa, para o SUS, jamais. Claro. Mas isso acontecia muito com certa frequência, minha mãe chegava em casa chorando após consultas médicas, sabe. Então, veio daí esse desejo de ser médico, vem do Davi esse desejo de conhecer histórias, de contar histórias, de criar personagens com deficiência. Então, muito do que aconteceu, embora tenha sido um erro ou uma fatalidade, isso serviu de impulso para que eu seguisse escrevendo a minha história de um jeito que vale a pena viver. E como que foi esse relacionamento com você, né, até com vocês, até aprofundando, você até conta, né, que você contava, lia para ele os livros, como que foi essa ligação, essa conexão que vocês, desenvolveram a partir da leitura? Uma coisa muito engraçada, Fernando, é que eu queria que o Davi fosse como eu. Eu não entendia o porquê que Imagino ele. como criança, né. Sim, É. e eu não entendi por que que ele era diferente. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu fui chorando para a escola, porque eu queria que o Davi fosse comigo. Ai, meu E Deus. aí, quando eu cheguei lá, na sala de aula, tinha 2 colegas gêmeos. Hum. E eu fiquei o dia todo com uma estranheza, um sentimento ruim, sabe, de por que que comigo é diferente? Por que que eu não posso estar com meu irmão aqui? E eu queria que ele fizesse as mesmas coisas que eu, que ele tivesse uma vida igual à minha, que a gente pudesse correr junto, ir para a escola junto. Eu lembro de uma vez que eu fui assistir o desenho animado na TV, era a Liga da Justiça, um desenho que Sei. passava no SBT, e minha mãe colocava o Davi, assim, perto de mim. Então ela colocou um colchão no chão para a gente assistir TV. E foi ali que eu percebi que o Davi não direcionava o olhar para a TV, que ele não tinha aquele impulso de comemorar quando o herói vencia o vilão, e Uhum, não era do mesmo jeito que eu fazia. Então foi ali que eu comecei a perceber que era realmente diferente, a gente uhum, não era igual, mas eu queria estar perto dele do jeito que fosse, para ser. uhum, Então, mesmo que a gente não comemorasse junto, quando o herói vencia o vilão, eu queria que o Davi estivesse ali comigo. uhum. Eu contava para ele como era o meu dia na escola. Eu chegava da escola, a primeira coisa que eu fazia era cumprimentar ele, ir lá, sabe, dar um abraço, fazer um carinho. E a gente foi desenvolvendo uma conexão muito bacana, porque o Davi, ele não fala, né? Ele chegou Tá. a pronunciar algumas palavras, mas justamente pela síndrome, ele perdeu essa capacidade. Uhum, E acontece que a gente consegue se comunicar de um jeito diferente, pelo olhar, pelo sorriso que ele dá quando eu converso com ele. Eu sei que ele está feliz, eu sei se ele está sentindo dor, eu sei se tem alguma coisa incomodando. Então, nós fomos criando uma conexão que vem desde a infância, sabe? Um laço que foi só fortalecido. Apesar de ter ouvido várias vezes assim, que ele não vai passar dos 8 anos, dos 10 aquele papo que anos. sempre tem, né. E isso foi muito doloroso, assim, essa coisa de crescer com um medo, sabe, um medo da Uhum. perca, um medo da morte. Mas a gente aprendeu a aproveitar cada minuto, sabe. Nós percebemos que cada minuto importa e vem daí essa conexão.